Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é fluxos migratórios contemporâneos. Antes de começarmos, inscreva-se aqui no canal, clique no sininho e dê o seu like nesse vídeo. Fluxos migratórios internacionais. A migração consiste no deslocamento de pessoas para novos territórios. Cada vez mais indivíduos têm migrado nas últimas décadas. Um importante aspecto a esse aumento foi o surgimento da globalização. Então, a globalização aumentou o fluxo de pessoas, mercadorias, então ele vai também aumentar essa migração. Mas os fenômenos migratórios e a presença de migrantes entre as populações nativas também foram marcantes em outros contextos. Então, ao longo da história, sempre ocorreram as migrações e os migrantes também tinham o seu valor, a sua mudança ao longo do tempo. A principal diferença em relação às migrações de períodos anteriores da história e os dias de hoje são a direção predominante, principais emissores e especialmente a forma contraditória como são tratados os imigrantes nos países de destino, que saem em busca de melhores condições de vida e trabalho, tendo geralmente o sonho de um dia retornar ao seu país de origem. Então, nós vamos ver nos próximos mapas, que é no slide seguinte, a direção que modificou com relação aos migrantes, quem sai de que lugar, né? Quem vai para qual lugar, e também o fato dos migrantes serem considerados hoje praticamente como excluídos da sociedade. Surgiu aí a xenofobia, que é o medo dos migrantes, é uma forma de preconceito contra os migrantes. Nós temos um vídeo aqui no canal sobre essa matéria. Vou até deixar o izinho aqui em cima se você quiser clicar e aprender mais sobre esse conteúdo. E essas pessoas geralmente saem em busca de melhor condição de vida, em melhor condição de trabalho, pois não encontram essas condições nos países de origem. Então, mapas dos fluxos globais. Então, isso aqui é de 1830 a 1914. Essa aqui são as regiões de onde as pessoas saíam mais, que estão representadas de verde, e as regiões de vermelho ou laranja são aquelas do quais as pessoas migravam para lá. Então, as pessoas saíam da Europa, da China e da Índia para ir para os Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina. O Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes durante a sua época histórica. Nós temos aí vários imigrantes no sul do país e nós temos também imigrantes em várias áreas do país. Em São Paulo nós temos os japoneses. Então, nós temos uma grande leva de vários tipos de migrantes do mundo inteiro que vieram para o Brasil em uma determinada época. Porém, o mapa de fluxos globais de 1990 a 2000, primeiramente, o que nós podemos perceber? O grande fluxo. Olha só o aumento de fluxo. As setinhas demonstram a quantidade de migrações, o fluxo das migrações. Olha como era antigamente, olha como é hoje. Então, a gente pode perceber uma troca bem maior e um fluxo bem maior de migrações entre as pessoas. E isso é causado aí pela globalização também, que facilita essa modificação das pessoas dos lugares. Agora, vamos ver de onde para onde as pessoas têm ido. Então, o verdinho é o local onde as pessoas estão saindo e o laranjado para onde as pessoas estão indo. Então, nós temos aqui Ilhas Fiji, Sudeste Asiático, Sul da Ásia, Oriente Médio, América do Sul, Caribe, México, ou seja, a área subdesenvolvida, os países mais pobres. E estão indo para onde? Então, uma grande parte para a América do Norte, né, Estados Unidos, Canadá, e para a Europa. Hoje em dia, a Europa ela é receptora dos imigrantes e não perde em si os seus imigrantes, né? Diminuiu muito esse fluxo. Nós temos aqui também Japão, Austrália, Nova Zelândia. Então, em si, os países mais desenvolvidos. Então, hoje nós podemos perceber que o que mais gera a mudança das pessoas de um local para outro é a questão econômica.
Então, refugiados no mundo globalizado. Os refugiados são os migrantes internacionais que se deslocam forçadamente de seus países de origem por motivos políticos, religiosos, etc. Ou podem se deslocar em razão dos desastres naturais. São chamados os refugiados ambientais. Então, nós temos as pessoas que saem do seu país de maneira espontânea e nós temos também o que nós chamamos de refugiados, que é quando a pessoa é obrigada a sair do seu país por uma perseguição política, por uma guerra, por um desastre ambiental, por um terremoto, uma tsunami. Então, a situação desses grupos é extremamente delicada sobre vários aspectos. A exemplo da nacionalidade, muitas vezes negada nos países de destino e campos dos refugiados. O Brasil não possui campos de refugiados especializados em abrigar essas pessoas, mas o país recebe refugiados da Venezuela, Haiti, Colômbia, Síria e de alguns países africanos, principalmente Angola, que fala também o idioma português, né? A maioria dos refugiados tem sua origem em países subdesenvolvidos, especialmente da África e Ásia, da Ásia e da África subsaariana. Então, são das regiões mais pobres do globo terrestre atualmente, né? Campos de refugiados. A ONU tem uma agência para os deslocados internos e os refugiados, conhecido como Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, ACNUR. Em 2016, segundo estimativa da ACNUR, havia no mundo mais de 36 milhões de deslocados internos, ou seja, de migrantes, né? A condição social dos refugiados é um desafio ao ideal da solidariedade internacional, defendido pela ONU e pelos mais diversos governos, movimentos sociais e outras entidades civis e políticas. Isso porque a situação desses grupos é extremamente delicada, principalmente com relação à questão da nacionalidade, pois muitas vezes eles vão para esses países e os países não querem reconhecer esses refugiados como habitantes desses locais, né? Então, eles permanecem muitas vezes nas chamadas áreas especiais, que são os campos de refugiados. Ok? Obrigado por terem ficado até o final. Dê o seu like nesse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!